Quem é Lígia Fagundes Telles? Para você que não a conhece, ela é uma autora que já publicou mais de 23 obras, entre contos e romances. Já ganhou mais de 10 prêmios por todo o mundo. Teve suas obras traduzidas em 9 idiomas diferentes. Participou de várias coletâneas nacionais e atualmente ocupa a cadeira de número 16 da Academia Brasileira de Letras. Ela nasceu em 19 de abril de 1923, em São Paulo, capital. Quarta filha do casal Maria do Rosário Silva Jardim de Moura e Durval de Azevedo Fagundes. Seu pai, advogado, exerceu os cargos de delegado e promotor público em diversas cidades do interior paulista, em Sertãozinho, Apiaí, Descalvado, Areias e Itatinga. Mais precisamente. Por conta disso, a escritora passa seus primeiros anos da infância mudando-se constantemente. Acostuma-se a ouvir histórias contadas pelas páginas e por outras crianças. Em pouco tempo, começa a criar seus próprios contos e em 1931, já alfabetizada, escreve nas últimas páginas de seus cadernos escolares as histórias que irá contar nas rodas domésticas. Como ocorreu com todos nós, as primeiras narrativas que ouviu falavam de temas aterrorizantes, como mulas sem cabeças, lobisomens e tempestades. Seu pai gostava de frequentar casas de jogos, levando Lígia consigo para dar sorte. Em 1936, seus pais se separaram. Em 1938, é publicado seu primeiro livro de contos, pela autora Porão e Sobrado, com edição paga por seu pai. Em 1939, termina o curso fundamental no Instituto de Educação Caetano de Campos, na capital paulista. Em 1940, ingressa na Escola Superior de Educação Física, em São Paulo, capital, ao mesmo tempo em que frequenta o curso pré-jurídico preparatório para a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. Em 1941, inicia o curso de Direito, frequentando as rodas literárias que se reuniam em restaurantes, cafés e livrarias próximas à faculdade. Ali conhece Mário e Oswaldo de Andrade, Paulo Emílio Salles Gomes, entre outros, e integra a Academia de Letras da faculdade e colabora com os jornais Arcádia e A Balança. Para se sustentar, trabalha como assistente do Departamento Agrícola do Estado de São Paulo. Neste ano, conclui o curso de Educação Física. Em 1944, sua segunda coletânea de contos, Praia Viva, é editada pela Martins de São Paulo. Em 1945, atenta aos acontecimentos políticos, Lígia participa com os colegas da faculdade de uma passeata contra o Estado Novo. Em 1946, terminou o curso de Direito e em 1949 publica seu terceiro livro de contos, O Cacto Vermelho, pela editora Mérito. O volume recebe o prêmio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras. Em 1950, casa-se com o jurista Gofredo da Silva Teles Júnior, seu professor da Faculdade de Direito, que na ocasião era deputado federal. Muda-se, por conta disso, para o Rio de Janeiro, onde funcionava a Câmara Federal. Em 1952, ela retorna à capital paulista e começa a escrever seu primeiro romance, Ciranda de Pedra, na fazenda Santo Antônio, em Arara, São Paulo, de propriedade da avó de seu marido, para onde viajava constantemente. Escreve várias partes desse romance. Essa fazenda ficou famosa na década de 20, pois lá reuniam-se escritores e artistas que participaram do movimento modernista, tais como Mário e Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Mafaldi e Heitor Villa-Lobos. Em 1954, nasce seu único filho, Gofredo da Silva Teles Neto. Em 1958, seu livro de contos, Histórias do Desencontro, é publicado pela editora José Olímpio, do Rio de Janeiro, e é premiado pelo Instituto Nacional do Livro. Em 1960, separa-se de seu marido Gofredo, e no ano seguinte começa a trabalhar como procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Em 1962, lança pela editora Martins, de São Paulo, seu segundo romance, Verão no Aquário,
passa a viver com Paulo Emílio Salles Gomes e começa a escrever o romance As Meninas, inspirado no momento político por que passa o país. Em 1964 e 65 são publicados seus livros de conto Histórias Escolhidas e O Jardim Selvagem. Seu livro de conto Antes do Baile, publicado pela Bloch, do Rio de Janeiro, em 1970, recebe o Grande Prêmio Internacional Feminino para Estrangeiros, na França. O lançamento, em 1973, pela José Olímpio, de seu terceiro romance, As Meninas, é um sucesso. A escritora leva todos os prêmios literários de importância no país: o Coelho Neto, da Academia Brasileira de Letras, o Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, e o de Ficção, da Associação Paulista de Críticos de Arte. Em 1953, o livro de contos Seminário de Ratos é publicado e recebe o prêmio da categoria Pen Club do Brasil. Nesse ano, participa da coletânea Missa do Galo, variações sobre o mesmo tema, livro organizado por Osman Lins a partir do conto clássico de Machado de Assis. Em setembro desse ano, falece Paulo Emílio Salles Gomes. A escritora assume, face ao ocorrido, a presidência da Cinemateca Brasileira, que Paulo Emílio ajudara a fundar. Em 1978, é lançada Filhos Pródigos. Essa coletânea de contos seria republicada a partir de 1991, sob o título A Estrutura da Bolha de Sabão. No período de 1980 até 97, é publicada A Disciplina do Amor, e em 1981 foi lançado Mistérios, uma coletânea de contos fantásticos. Em 1982, é eleita para a cadeira 28 da Academia Paulista de Letras, e em 85, por 32 votos a 7, é eleita em 24 de outubro, para ocupar a cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras, fundada por Gregório de Matos, na vaga deixada por Pedro Calmon. Sua posse só ocorre em 12 de maio de 1987. Ainda em 85, é agraciada com a Medalha da Ordem do Rio Branco. Em 1989, é o ano de lançamento de seu romance, As Horas Nuas. Recebe a comenda portuguesa, Dom Infante Santo. Em 1990, seu filho realiza o documentário Narrar-te, sobre a vida e a obra de mãe Lígia. Em 1991, aposenta-se como funcionária pública. Em 1995, lança um novo livro de contos, A Noite Escura e Mais Eu, que ganhou os prêmios de melhor livro de contos, concedido pela Biblioteca Nacional, Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro e Prêmio Aplub de Literatura. Em 1998, a convite do governo francês, participa do Salão do Livro da França. Em 2001, seu livro Invenção e Memória foi agraciado com o Prêmio Jabuti, na categoria Ficção. Recebe também o Golfinho de Ouro e o Grande Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Em março de 2001, recebe o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade de Brasília, UNB. Em 2005, recebe o Prêmio Camões, o mais importante da literatura em língua portuguesa. Aqui estão algumas das curiosidades de Lígia. Número 1. Escritora mirim. Começou a escrever desde muito cedo. 2. Literatura e adaptação para cinema. Teve várias de suas obras adaptadas para cinema, teatro e TV. 3. É reconhecida internacionalmente. 4. Foi a primeira autora brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel. 5. Faz um constante apelo aos jovens leitores para despertarem o gosto pela leitura. E terminamos com uma frase muito bela de Lígia, que diz: faça um convite ao jovem leitor, me leia, não me deixe morrer.